Boa noite, irmãos, irmãs, amados da Quinta Igreja. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite de quarta-feira, onde juntos nós iremos louvar, onde juntos nós iremos ouvir aquilo que Deus tem para o nosso coração. Mas antes de passar pela palavra, antes de louvarmos, eu queria deixar um recado para o seu coração nessa noite. Ontem reunimos junto com o conselho da Quinta Igreja, junto com o nosso pastor amado, e nós decidimos, através do conselho da primeira igreja, que voltaremos, se for da vontade de Deus, reabrir com as nossas atividades na igreja a partir do dia 17. Mas enquanto não chega até esse dia, eu te convido você, irmãos e irmãs, a se juntar conosco. Nós iremos fazer uma corrente, um relógio de oração, igual nós fizemos uns dias atrás. O irmão Tavinho vai estar fazendo esse relógio de oração. Você se interessado, você que se interessa entrar nesse relógio de oração, eu te convido você a dar o seu nome para o Tavinho. Ele vai estar colocando no grupo e em nome de Jesus, nós já começa hoje essa oração, onde nós possamos, por intermédio das orações, clamar pela cidade para que tudo possa ocorrer diante daquilo que nós esperamos em Deus. E eu tenho mais anúncios para dar. Tem a live do pastor Hugo dos domingos, não esqueçam, tem sido uma bênção. Deus tem falado muito ao nosso coração. Você não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho da notificação, para que juntos possamos estar atentos, perto de tudo aquilo que Deus tem para o nosso coração, unidos, mesmo sendo em live, unidos em comunhão, até que nós cheguemos no grande momento de reunirmos em igreja, em comunhão, na casa do Senhor. Eu te convido você que está aí no seu sofá, eu te convido você que está aí na sua casa, a abrir a Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 126. Eu quero tratar apenas um versículo da palavra de Deus no seu coração nessa noite. A Bíblia diz o seguinte: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amados, aqui o salmista Davi, ele teve a honra, a alegria de descrever no Salmo 126, versículo 3, uma riqueza, uma grandeza que ele conseguiu entender diante de todas as circunstâncias da sua vida. Ele entendeu que Deus o guardou, ele entendeu que Deus tinha feito grandes coisas, que continuará fazendo grandes coisas na vida dele. Meu amado, que eu e que você possamos ter a certeza que, independente da circunstância vivida, que Deus, ele é um Deus de grandes coisas para o nosso coração. Eu tenho certeza que se nós dar oportunidade hoje para falarmos daquilo que Deus tem feito para nós, nós passaríamos a madrugada inteira e ainda seria pouco diante daquilo que Deus tem feito em nosso coração. Eu te convido você nessa noite a fechar o teu olho. Eu te convido você a invocar a presença do Senhor. Eu te convido você a ir onde você estiver, que você possa falar: Deus, venha falar no meu coração. Comece a agradecer a Deus independente da circunstância vivida. Fala: Pai, que o Senhor continua operando com as suas maravilhas no meu coração. Amém? Amado eterno Deus e Pai, te damos graças pelo teu amor, ó Pai. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos reunir, ó Pai. Deus, desde já colocamos, ó Pai, esse relógio de oração, ó Pai, onde juntos, ó Pai, iremos clamar ao Senhor, ó Pai. Nós iremos, ó Pai, pedir, ó Pai, por intermédio, ó Deus, da tua palavra, que o Senhor possa, ó Pai, vir nos abençoando a cidade, ó Pai, abençoando a nação, ó Pai. E se for da tua vontade, ó Pai, nós iremos reabrir no dia 17, ó Pai. Sim, ó Pai, tomando as medidas necessárias, ó Pai, daquilo de acordo, ó Pai, com o decreto, ó Pai, que o Ministério da Saúde publicar, mas nós sabemos que junto, ó Pai, nós iremos louvar o teu nome. Deus, mas enquanto isso não aconteça ainda, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, louvar, adorar o teu nome em comunhão na casa, ó Pai, em comunhão com os amados, com a família, ó Pai. Nós te damos graças pelo teu amor, nós te louvamos, Senhor, e nós queremos bem dizer ao teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus de grandes coisas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui hoje com mais uma quarentena com Cristo. E eu queria dividir um texto da palavra de Deus com você, que essa semana tocou muito o meu coração. Estava lá eu conversando com a minha esposa sobre esse momento de quarentena, sobre o que a gente tem vivido e quanto tem sido um momento abençoado, porque estamos usando esse momento de quarentena, de isolamento, para ler mais a palavra de Deus, para jejuar, participar do relógio de oração, né? Mesmo distante da igreja, estamos com os nossos trabalhos pela internet, e isso tem motivado a gente a ler mais, ficar mais perto de Deus, ter um relacionamento com Deus. Eu queria dividir com você essa noite o texto de Josué, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Essa história de Josué é uma história fantástica, uma história que eu gosto muito, é um texto que eu gosto muito, um livro abençoado, e eu creio que você vai ser abençoado nessa noite. O primeiro versículo fala assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun,
servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa o Jordão e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa vida nessa noite e que essa palavra possa ser completada no teu coração, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti agora e queremos entregar, Deus, essa quarentena com Cristo nas Tuas mãos e te pedimos, ó Deus, Senhor, venha abençoar a nossa noite, que essa palavra, Deus, possa servir, ó Pai, na nossa vida como aplicação, que nós possamos viver como Josué, ó Deus, no nome de Jesus, e que nós possamos, ó Deus, se espelhar em Josué e obedecer o Senhor e seguir o Senhor no nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, eu estive meditando sobre essa palavra lá na minha casa e eu tirei uma conclusão aqui sobre essa palavra e eu queria passar para você. No versículo 1, a gente já vê que Moisés morreu e o Senhor aparece para Josué dizendo para ele, falou, Moisés, meu servo, está morto e você é o homem que vai liderar o meu povo para chegar e conquistar a terra prometida. Meus irmãos, eu fico pensando nessa situação de Josué. Quantas coisas Josué viver, quantas situações que Josué ia viver ali depois daquele mandamento de Deus, daquela aparição que ele teve com Deus. Né? Talvez ele não sabia, mas Deus sabia as situações que ele ia enfrentar, os exércitos que ele ia enfrentar, as dificuldades que ele ia enfrentar, né? Desobediência do povo, tendo que lidar com as desobediências do povo, tendo que lidar com o dia a dia do povo, a segurança do acampamento, os inimigos estavam cercando eles todo dia, né? Eu fico imaginando as situações que Josué ia viver ali, situações que ia exigir dele coragem, ia exigir dele sabedoria, ia exigir dele dependência de Deus, seguir os mandamentos de Deus certinho, fazer com que o povo observasse a lei e seguir os mandamentos de Deus para que eles conseguissem conquistar a terra prometida. Eu fico vendo que o primeiro obstáculo que Josué teve era passar o Rio Jordão. Imagina, meu irmão, passar todas aquelas pessoas que saíram do Egito, passar o Rio Jordão e chegar nas portas da terra prometida. Naquele tempo não tinha balsa, não tinha barco. Como é que ia atravessar aquele tanto de gente, os rebanhos de Israel, as carroças, os cavalos, o povo, os mais velhos, os mais novos? E Deus já começa ali, já operando um milagre, que é abrir o Rio Jordão para que o povo possa passar e chegar nas portas da terra prometida. Né? E Deus já começa operando um milagre dele ali naquela situação. Deus já começa a confirmar a promessa ali. Naquele momento, quando eles atravessam o rio, Deus já começa a provar que Ele era o Deus que ia libertar o povo, Ele é o Deus que libertou o povo, Ele é o Deus que ia fazer com que o povo conquistasse a terra prometida. A primeira situação ali era o Rio Jordão, a segunda situação foi Jericó. Na hora que eles chegaram de frente à cidade de Jericó, eles já viram a grande muralha. Josué já manda os espias para lá, para poder fazer um relatório completo da situação de Jericó. A altura do muro, quantos soldados que eles tinham, né? Sondar a cidade, qual que eram os pontos fortes, os pontos fracos, e os espias voltam com o relatório. Então Deus já traça um plano de vitória para eles que eles conseguissem derrotar aquela cidade. Meu irmão, a cidade de Jericó, a cidade fortificada, tinha ali muros que cercavam a cidade, que garantiam a vitória do povo ali. Eu fico imaginando quantos exércitos tentaram chegar nas portas de Jericó para tentar vencer aquela cidade, e quantos exércitos fracassaram.
Porque a muralha garantia vitória. Eu imagino do lado de cima, os soldados só atirando as flechas e matando o povo que tentava entrar na cidade, o exército inimigo ali. E eu imagino que era uma cidade que era difícil de vencer eles. Era uma muralha intransponível, vamos dizer assim. E Josué já depara com aquela situação de vencer a muralha, né? E outras situações que Josué teve ali, né? Não só essa situação de Jericó, que era uma muralha difícil de transpor, cidade fortificada, mas as outras situações que Josué viveu. E nós vemos na palavra de Deus que Deus manda eles dar 7 voltas em volta da cidade. E talvez para você seja loucura escutar que era uma cidade fortificada, que muitos exércitos talvez tentaram vencer e não conseguiram por causa da muralha, e ouvir da parte de Deus que vocês vão dar 7 voltas na cidade, e no 7º dia vocês vão trocar as trombetas e vocês vão gritar para o Senhor, por Israel, e as muralhas vão cair. Talvez seja loucura. Como é que uma cidade que venceu, que resistiu até hoje a tantos ataques, e como é que essa muralha vai cair de uma hora para outra? Meu irmão, isso é poder de Deus. Eu vejo logo nesse texto, eu vejo logo nesse livro que o Senhor se manifestou com poder ali para garantir a vitória de Israel, não é? E eu vejo Josué naquela situação, levar o povo e rodear a cidade de Jericó ali, e no dia marcado pelo Senhor a muralha caiu, e Josué pôde entrar com o exército ali e vencer aquela batalha. Outra situação que Josué viveu ali foi a derrota diante do exército de Ai, cidade menor, que era bem menor que Jericó. Israel já vinha de uma vitória de Jericó e foi até a cidade de Ai, e eles foram derrotados. Por causa da desobediência de um homem só, ele foi derrotado. Situações adversas Josué passou ali, né, na conquista da terra prometida. Eu imagino Josué com seus conselheiros ali, né, expondo ali as estratégias de guerra que o Senhor passou para ele, né? Eu imagino ele fazendo a segurança do acampamento. Todas aquelas situações ali que Josué passou exigiram de Josué coragem, exigiram de Josué confiança no Senhor. Nós vemos ali no texto, na continuação do livro ali, Adonisedeque, rei de Jerusalém, se junta com uma aliança com outros reis, mais 4 reis, uma aliança de 5 reis, contra Josué, para tentar eliminar o povo, para tentar fazer com que o povo não tomasse aquela terra. E esse dia, meu irmão, é um dia histórico, porque Josué vai para socorrer os gibeonitas. Adonisedeque junta todo aquele exército de 5 reis ali e vai contra Gibeon, que tinha feito uma aliança com Josué, e Josué corre lá nos gibeonitas para acudir, né, a nação dos gibeonitas, e ele enfrenta o exército de Adonisedeque com os outros 4 reis. Esse dia, meu irmão, é o dia mais impressionante que eu vejo aqui no livro de Josué, onde na oração de Josué, Deus atendeu a oração dele, e Deus parou o sol, parou a terra, para que Josué conseguisse alcançar a vitória. Esse dia é fantástico, meu irmão. Eu me sinto assim, muito encorajado com essa palavra, muito encorajado porque eu vejo o poder que o nosso Deus tem. Oração de um homem só, de Josué naquele dia, para alcançar a vitória. Deus parou o planeta inteiro, vamos dizer assim. Deus fez com que a noite não viesse e continuasse dia, para que Josué conseguisse conquistar a vitória. Imagina uma pessoa lá do outro lado do mundo, imaginando, mas parece que o dia está meio grande hoje ainda. O que aconteceu? Por causa de Josué, lá, conseguindo, lá na terra prometida, lutando. E Deus, pela oração de Josué, para o sol, para a terra, para que Josué conseguisse alcançar a vitória. Meu irmão, a aplicação que eu queria trazer para essa noite para você, para nós e para mim e para você, na vida de Josué, muitas situações da nossa vida nós vamos ter que ter coragem. Muitas situações da nossa vida que exigem coragem da nossa parte. Talvez na sua vida, no seu cotidiano, no seu trabalho, talvez a gente tenha medo, algum medo na nossa vida, medo de perder o emprego, medo de uma doença, medo de uma situação que você não espera, né? E a palavra de Deus vem deixar bem claro para nós que a gente tem que ter coragem. Coragem, meu irmão, tenha coragem. Porque Josué teve coragem, porque ele sabia quem estava junto com ele, sabia quem estava do lado dele. Às vezes a gente vem na igreja, a gente lê a palavra de Deus, a gente vem aqui, congrega, a gente lê a Bíblia todo dia, mas aí a gente se esquece de quem está do nosso lado. Meu irmão, esse Deus aqui é o Deus que está do nosso lado.
o Deus que fez a terra parar, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Tudo isso por causa da oração de um homem só e por causa de uma nação só. Às vezes eu estava conversando aqui com os meus amigos aqui, da Quarentena com Cristo, e a gente estava conversando sobre as situações da vida. O desemprego que o país vive hoje, situação financeira que vai complicar, se Deus quiser, vai melhorar a situação, mas a gente já vê demissões, pessoas perdendo emprego, né? E a gente fica com medo, talvez, de perder a nossa fonte de renda, perder o nosso trabalho. A gente fica com medo dessa doença que está vitimando muitas pessoas, né? A situação financeira do país, a gente fica com medo. Quantas coisas na nossa vida a gente tem medo? Talvez o teu medo não seja trabalho, talvez o teu medo não seja doença, mas você tem um certo medo na tua vida. Você tem a situação na tua vida que exige coragem. Meu irmão, o que eu queria deixar para você nessa noite é que você tem que ser corajoso. Você tem que fazer como Josué. Seja como Josué, meu irmão. Tenha coragem. A palavra de Deus deixa bem claro no versículo 9 que não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas siga os mandamentos de Deus. Observe os mandamentos de Deus para que a gente possa ser bem sucedido nessa terra. O que eu queria que você entendesse nessa noite é isso. Você pode ser corajoso, meu irmão. Às vezes a gente tem medo de ficar desempregado, talvez passar fome, talvez passar uma situação que você, na sua vida, que você talvez não controle, você fica com medo da estabilidade financeira. Mas eu queria que você entendesse nessa noite, meu irmão. Esse Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que tem todo o poder, meu irmão. Todas as situações nessa terra que Josué passou, né? Situações talvez de guerra, lá o povo na terra prometida, situações que eles não podiam vencer sozinhos, mas Deus foi o protetor deles. Deus foi o verdadeiro Deus que proveu para eles. Eles não passaram fome, saíram da terra onde eles eram escravos, nunca tinham pegado numa arma, né? Mas eles tiveram que pegar em armas para lutar. Eles nunca tinham lutado por lá. Tiveram que pegar arma para lutar. Deus sustentou eles desde o começo, desde a saída do Egito até na conquista da terra prometida. Eles não passaram sede, não passaram fome, não passaram necessidade, porque Deus era o Deus sustentador e provedor deles. O que eu queria que você entendesse nessa noite é isso, meu irmão. O Senhor é teu Deus provedor, e o teu Deus protetor, o teu Deus sustentador. Se Deus fez tudo isso por Josué, pelo povo de Israel, Deus derrubou a cidade fortificada de Jericó por amor àquele povo. Deus fez a terra parar por amor àquele povo. E mais, meu irmão, Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, quando nós não merecíamos. O que será as outras coisas, né? O que é uma falta de emprego perto do Deus que nós temos? O que é um medo, talvez, de uma doença perto do Deus que nós temos? Se Deus fez tudo isso por nós, deu o seu Filho, operou aqueles milagres maravilhosos que era impossível para um ser humano, né, ver e fazer, Deus fez por eles. O que eu queria que você entendesse nessa noite é isso, meu irmão. Saiba o Deus que você serve. Você serve um Deus poderoso que deu o seu Filho para morrer por você na cruz e que nada nessa terra vai faltar para você, no nome de Jesus. Se Deus operou esse milagre através da liderança de Josué, através de Moisés e através de todos os outros profetas que você vê aqui, os milagres que ele fez no Novo Testamento através de Jesus Cristo, você acha que ele vai fazer o impossível na tua vida, meu irmão? Você acha que ele não vai fazer um milagre na tua vida? Eu creio que ele vai fazer. Eu creio que a situação que a gente está passando aqui pode piorar, mas ele vai continuar sendo Deus. Ele é o nosso Deus poderoso, o nosso Deus provedor, o nosso Deus sustentador. Queria ler com você o Salmo 124, que é um salmo abençoado, nós já lemos aqui, né? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. Sobre a nossa alma teria passado uma torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma, como pássaro no laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós fomos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O título do Salmo 124 diz assim, ó: Deus nosso protetor e libertador. Meu irmão, na vida de Israel foi assim. Deus foi o protetor de Israel.
Deus foi o provedor de Israel. Deus foi o libertador de Israel. Deus foi o protetor de Israel. Na época de Josué, se não fosse o Senhor, Israel não teria conquistado. Mas Josué teve que ter coragem para enfrentar todas aquelas situações. Então, a palavra de Deus para mim e para você hoje, meu irmão. Deus é o nosso sustentador, o nosso protetor. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, meu irmão. Porque o nosso Deus é o Criador do céu e da terra. E assim como foi com Josué, com Moisés, nada vai faltar na tua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio que se Deus precisar parar a terra por você, Ele vai parar. Se Deus precisar derrubar uma muralha daquele tamanho por você, Ele vai derrubar. Porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. Que essa palavra possa entrar no teu coração hoje. Que você possa ter certeza na tua vida que mesmo se acontecer coisas adversas na tua vida, mesmo se os inimigos levantarem contra você, você achar que a tua batalha é grande demais, você achar que o teu inimigo é grande demais, Deus é maior que todas essas coisas, meu irmão. E assim como foi com Josué, Ele é com você, mas nós temos que ser fortes, temos que ser corajosos e temos que obedecer à lei do Senhor, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, que nós iremos ser bem-sucedidos no nome de Jesus, porque Ele é nosso Deus protetor, é nosso libertador. Queria orar com você, que Deus possa estar completando essa palavra no teu coração, no nome de Santo do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos agora, Pai, entregamos, Deus, essas pessoas que estão vendo essa transmissão, Deus, na sua casa. Senhor, que essa palavra, Deus, possa entrar no nosso coração e que nós possamos ser como Josué, Deus, ser forte, ser corajoso nas situações da nossa vida, porque nós não sabemos, ó Deus, que situações nós iremos enfrentar amanhã, quais situações nós iremos enfrentar depois da manhã, mas a certeza nós temos, ó Deus, que nós, se formos fortes, formos corajosos, ó Deus, e seguirmos a Tua palavra, o Senhor é o nosso Deus, nosso libertador. O Senhor vai se levantar, Deus, a nosso favor, e o Senhor vai nos garantir a vitória, porque nós somos os Seus filhos, Senhor. Ó Deus, e é no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor nos deu o Seu Filho, para morrer por nós na cruz. Nós oramos agora, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa essas pessoas que estão ouvindo essa palavra aqui nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, no nome de Jesus, nos encorajar, Deus, para ler mais a Tua palavra, para, ó Deus, meditar mais na Tua palavra, e que nós possamos ser fortes e corajosos no nome de Jesus, e que nós iremos passar por esses momentos, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos garante a vitória, Deus. O Senhor é o nosso Deus de promessa. Nós oramos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Provés o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provés o Espírito, eu me abro por inteiro. Tu provés o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provés o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus,